palavra de Deus para nós hoje começa em Isaías capítulo 55. Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, verso de número 6 e seguintes. Profeta Isaías capítulo 55, verso 6 e seguintes. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, porque podemos abri-la, meditar nela. Obrigado por tão grande lição dada pelo profeta Isaías. A certeza, Senhor Deus, de que precisamos buscar ao Senhor, estar na Tua presença, buscarmos o Teu pensamento, buscarmos o Teu caminho. Ó Senhor, obrigado porque temos o Teu servo Paulo, que escreveu na carta aos Efésios, dizendo que por isso nós nos pomos de joelhos e oramos, intercedemos, suplicamos, sabemos que todo o poder está nas Tuas mãos, e nada que pensamos ou pensemos pode nos dar a dimensão da eternidade, a não ser a Tua presença. Obrigado por essa certeza, Senhor Deus, que enche o nosso coração com a Tua palavra e assim nos fortalece a fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus para nós hoje fala sobre uma busca de Deus. E todos nós, independente de quem somos, da igreja ou de fora da igreja, na vida cristã ou de fora da vida cristã, todos nós buscamos a Deus, de uma forma ou de outra, em qualquer direção. Nós estamos sempre alinhados com um pensamento de divindade. Alguns chegam a pensar nisso, onde eles mesmos são o seu próprio Deus. Outros dimensionam isso em outras religiões, em outros pensamentos, em outras teologias, e em outros entendimentos a respeito de Deus. Mas todo ser humano é carente de uma intervenção da divindade. Ora ele mesmo, ora em algum pensamento fora do ambiente cristão, e ora dentro da igreja. Somos 8 bilhões de pessoas, que buscam a Deus. Todos nós temos uma carência da divindade. Alguns acertam, outros erram. Alguns têm mais facilidade, outros mais dificuldade. Alguns têm mais motivos, outros menos motivos. Alguns estão dentro de um contexto social mais tendente a, outros estão dentro do contexto social totalmente diferente e sem nenhum apreço à presença da divindade. Outros já foram até os entendimentos mais profundos a respeito de Deus e o Deus cristão. Outros já abandonaram o Deus cristão e já vivem numa era pós-cristã. Mas todos estão à procura de Deus. Todos estão caminhando em direção a algo que seja superior, seja dentro da sociedade ou fora dela, seja dentro da igreja ou fora dela. O profeta Isaías nos adverte que esse é o tempo exato. E os profetas maiores têm esse problema, né? Pregaram e ninguém se convertia em Israel. Todos andavam os errantes, desobedientes e rebeldes a Deus. Igreja, Antigo Testamento, povo de Deus. Isaías pregava assim, Jeremias pregava assim, Ezequiel pregava assim. E nada acontecia, porque o coração desses homens era uma busca por um Deus material. E o discurso do Deus cristão, Deus único e de Deus verdadeiro, era um pensamento diferente e era um caminho diferente. Ainda que povo escolhido tinham dificuldade para buscar o Deus da palavra.
O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mas a palavra era viva e não voltava vazia. Diz Isaías na sua carta, na sua profecia. Mesmo buscando a Deus no seu caminho e no seu pensamento e não encontrando, a palavra não voltava vazia. Ela fazia aquilo para qual ela foi designada. E o falar de Deus fazia exatamente aquilo que precisava ser feito no coração de cada uma daquelas pessoas que o buscavam a Deus de alguma forma para o cultuar ou para o adorar, seja o Deus verdadeiro ou sejam falsos divindades. Buscar a Deus também é um preceito para o Novo Testamento, para a igreja, povo de Deus, Novo Testamento. E todos nós fazemos isso constantemente. Essa já é uma prática nossa. Paulo orienta a igreja de Efésios e diz: por esta causa, e existe uma causa. O verso anterior, verso de número 13, veja na sua Bíblia, ele tem muitas tribulações. E ele pede à igreja de Éfeso que não sofra com ele, não padeça com ele. Ele diz: por esta causa, por estas muitas tribulações que eu tenho, dentro da minha vocação, dentro do meu apostolado, pela uma caminhada que eu tenho para viver aqui, no caminho de Deus e no pensamento de Deus, eu preciso buscar ao Senhor e por esta causa eu me ponho de joelhos. Que causa é essa? Por que temos orado? Por que temos buscado a Deus? Qual é a motivação de chegarmos na presença de Deus? É o que o Paulo diz aqui, a igreja de Éfeso, e por causa de muitas e grandes tribulações, essa igreja deve acompanhar Paulo nesta oração, e ele diz: olha, por esta causa eu me ponho de joelhos, tanto quanto pelas minhas tribulações, mas que vocês não sofram ao vê-las quando eu estou sofrendo. Preste bem atenção, igreja, por esta causa eu vou buscar a Deus. Espero que vocês não sofram pelas minhas grandes tribulações. Então, o cuidado pastoral de Paulo com essa igreja é tão grande que a oração não é pela tribulação, mas pelo sofrimento que a igreja podia passar por vê-lo passar por tribulações. E o cuidado pastoral de Paulo é tão intenso, ele faz isso reverentemente. Por esta causa eu me ponho de joelhos. E esta é uma atitude reverente, não é uma doutrinação. Oração só pode ser feita de joelhos, não é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo para você que esta é uma atitude reverente. E ele deixa isso bem claro no seu entendimento anterior, que mais interessa a ele fazer a vontade de Deus do que a vontade dele mesmo. E a atitude reverente é a atitude onde nós dependemos inteiramente do querer de Deus e não do nosso querer. Então, por essa causa me ponho de joelhos, porque eu não quero a minha vontade, mas eu quero a tua vontade. E a reverência de total dependência, ação soberana desse Deus da qual ele está orando. E você casa Isaías com Paulo, você junta os dois aqui agora, e você busca o Senhor, porque você pode achá-lo agora, e você chega na presença do Senhor reverentemente, porque você quer a vontade de Deus, e não a sua vontade. Ah, queridos, essa oração tem um impacto muito grande na vida desses irmãos. E na vida dessa igreja. Essa oração está valendo. Essa oração tem o seu valor diante de Deus. E ele faz 3 pedidos. Vamos ver que pedidos são esses? O primeiro pedido está no verso aí, logo subsequente,
para que vocês sejam fortalecidos com poder. E há um pedido aqui muito importante de Paulo para a igreja. Ele diz: vocês precisam ser fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim, a riqueza da glória de Deus possa impactar a vida de vocês. E o primeiro pedido que Paulo fala é da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Ele diz: é hora do Espírito Santo fortalecer os irmãos. Buscar o Senhor, enquanto eu posso achar, eu preciso da força de Deus para viver. Não consigo viver por mim mesmo. E na leitura do Deus cristão, do Deus da palavra, sem Deus nada vai dar certo. Somente com Deus e na presença de Deus e nas forças que Deus dá, nós temos a possibilidade de caminharmos no seu Santo Espírito. Por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, o nosso homem exterior se renova de dia em dia. Por isso nós estamos aqui, queridos, e por isso a nossa oração é uma busca constante a Deus na sua vontade. Somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e por isso nós estamos na igreja. Não é porque a igreja está ficando bonita, e não é porque nessa igreja nós temos muitas amizades, não é porque nessa igreja nós temos muitas sociabilidades, não é porque nessa igreja nós temos muitos pensamentos, nada disso nos traz a igreja. Só o que traz-nos a igreja é a presença e a condução do Espírito Santo para dentro dela. E por essa causa eu busco a Deus, porque eu sei que eu não venho à igreja por causa de recursos humanos, mas eu venho à igreja porque o Espírito Santo me traz. E o primeiro pedido é o pedido de poder. E só esse poder conduz a vida do cristão. Posso falar, posso fazer belos discursos, trazer aqui os melhores sermões. O professor da escola dominical pode trazer as melhores aulas. O louvor pode cantar os melhores hinos. E você não estaria aqui se não fosse pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você só está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Segundo lugar, o segundo pedido é a habitação de Cristo. E ele diz lá: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Acabamos de meditar a respeito do justo virá pela fé. E nós só estamos aqui porque a habitação de Cristo é real em nossa existência. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Uma convicção firme das coisas que não vemos. Grife isso na sua Bíblia, meu querido. É algo que você não vê. A habitação de Cristo é algo que não pode ser visto. Tem que ser pela fé, tem que ser pelo crer, tem que ser pelo dom de Deus. O segundo pedido é que a igreja tenha um testemunho vivo, uma profissão de fé, onde ele diz: eu creio, não eu entendo, não eu penso, não eu agora tenho reservatórios intelectuais para dizer alguma coisa. Não, eu creio em Deus e eu creio na habitação de Cristo. Não é nenhum discurso, queridos, é a fé que potencializa a presença de Cristo.
Não há outra possibilidade. Não há outro recurso. Paulo ora, se põe de joelhos reverentemente, para que o segundo pedido seja algo real para nós, para a sua igreja. E assim habite Cristo em cada coração, pela fé, algo que não é produzido por nós, mas que é dom de Deus, é presente de Deus sobre nós. Não é recurso nosso, é recurso da eternidade. Mas o texto diz algo muito importante na sequência. Ele diz: estando vós arraigados e alicerçados em amor. O habitar de Cristo é para a igreja. A mesa está posta, o sangue e o corpo, o sacrifício de Cristo é uma realidade para nós. Nós comemos do pão e bebemos do cálice. É para nós estarmos arraigados e alicerçados. Buscai o Senhor, enquanto você pode achar. Esta é a igreja. Este é o seu lugar. Saia daqui e você vai perder essa dimensão. A fé vai ser um mero pensamento. Você precisa estar arraigado e alicerçado no amor de Deus. E o terceiro pedido, para a compreensão da dimensão do amor de Cristo e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o terceiro pedido é tão importante quanto o primeiro pedido, fortalecidos com poder no Espírito, é tão importante quanto o segundo pedido, habitados por Cristo mediante a fé, arraigados e alicerçados em amor, junto com a igreja. E o terceiro pedido é tão importante quanto, e ele traça uma linha de compreensão. Não é conhecimento, mas é compreensão. O conhecer é natural, você estuda, você cria um reservatório de memória e você passa a conhecer alguma coisa. Mas a compreensão, ela vai além dessa capacidade de conhecer. E essa é uma máxima eclesiológica. Tem que ser com todos os santos. Não é simplesmente uma tarefa racional, mas é uma tarefa comunitária. É impossível compreender o amor de Deus e ser tomado de toda a plenitude de Deus se não estivermos na igreja, junto com os nossos irmãos. Ele diz: tem que ser com todos os santos, a fim de poder compreender com todos os santos. É preciso igreja, é preciso irmãos de fé, é preciso caminhada junto, é preciso estar alicerçado e arraigado em amor. A dimensão da liberdade cristã nos traz para a igreja e não para fora da igreja. A liberdade cristã é para que entremos na igreja e não saiamos dela. A liberdade é para estarmos junto com os nossos irmãos e não estarmos longe dos nossos irmãos. Que pedido importante, queridos, e fundamental. Salmo 119 nos diz algo muito importante. Amou a maldição, ela vos apanhe. Você não quis a bênção, afaste-se dele. Por quem e por quê? Onde está o amor do seu coração? A fim de poderes compreender com todos os santos o amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Nós amamos a bênção. Por isso estamos aqui. Nós não amamos a maldição. Nós não queremos viver por nós mesmos. Nós queremos viver por Deus. Então a gente termina. E o texto fala na sua doxologia final, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Ele faz o primeiro pedido, ele pede que sejamos fortalecidos com poder no Espírito. Ele faz o seu segundo pedido, ele pede que a habitação de Cristo seja algo real para nós pela fé. Ele faz o seu terceiro pedido, ele diz que nós devemos compreender a dimensão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E agora ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E vencemos aqui toda a nossa limitação. A nossa busca agora não depende mais de nós, mas está na mão daquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Preste atenção. Na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Queridos, na igreja, é aqui onde você está, cheio do poder do Espírito, habitado por Cristo, compreendendo o amor de Deus. É este o lugar. É aqui junto com seus irmãos. Não há outra opção. Tem que ser na igreja. Esse é o único recurso. Este é o único lugar. Em Cristo Jesus. Não dá para ser fora dele. Por todas as gerações. É para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Tenho pena de outras teologias. É para a família. É para o povo de Deus. É para aquele quem Deus chamou. E para sempre. Não tem limite de tempo. Não tem passado, presente e futuro. É o eterno de Deus. Essa é uma oração. Essa é uma busca do servo de Deus. Olhando para o profeta Isaías. Se Isaías disse para eu buscar, eu vou buscar. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, conduzido por Deus, falou o que ele tinha que falar para um povo que precisava ouvir. E eu vou ouvir. Eu vou seguir o exemplo de Paulo. Por esta causa eu vou me pôr de joelhos. Vou ser cheio do Espírito Santo. Vou viver junto com meus irmãos na igreja. E vou compreender o amor de Cristo por mim e por aqueles que são seus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.